Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e nesse vídeo eu vou contar como era a vida em regimes comunistas e socialistas. A esquerda adora pintar o comunismo e o socialismo como esse conto de fadas, onde todos os seus problemas vão desaparecer, mas a realidade da vida cotidiana nesses regimes era amarga e cruel. Por isso eu vou contar 5 coisas horríveis que provavelmente você não sabia sobre como era a vida em regimes comunistas e socialistas, então fique até o final desse vídeo. A primeira coisa que você provavelmente não sabia é que em países sob regime comunista não existia folga aos finais de semana. Não existia sábado e domingo. Isso porque o conceito de dias de descanso regulares, como o sábado e o domingo, era muitas vezes suprimido para manter a produtividade constante em prol das metas estabelecidas pelo governo central. Os dias de folga eles eram substituídos por uma programação rígida de trabalho contínuo. Isso significa que a semana não era contada como nós fazemos hoje, começando no domingo e terminando no sábado. Os trabalhadores eles tinham um dia de descanso semanal que muitas vezes não coincidia com seus amigos e familiares. Ou seja, o conceito que nós temos de final de semana, de descanso, de feijoada, de churrasquinho e principalmente de descanso dominical não existia. Com isso, as pessoas trabalhavam de forma contínua e não existia pagamento de hora extra ou adicional de final de semana. Um exemplo onde isso aconteceu foi na União Soviética, em que os trabalhadores eles tinham dias de descanso designados, mas não necessariamente no formato de sábado e domingo como nós conhecemos. E por que era assim? Porque uma das coisas que o comunismo se propõe a fazer é a secularização da sociedade, ou seja, criar uma sociedade sem religião, e para isso tinha que acabar com qualquer religião e qualquer vestígio do cristianismo na sociedade. E uma das coisas que o cristianismo trouxe para a nossa sociedade é o descanso semanal no domingo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Esse 7º dia de descanso na tradição judaica é chamado de Sabbath, que deu origem à nossa palavra sábado e que depois, por conta da ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu em um domingo, os cristãos começaram a descansar no domingo, até que 321 depois de Cristo, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil dominical, obrigando todas as pessoas do Império Romano, exceto os agricultores, a descansar no domingo. Essa lei, juntamente com outras 5 leis civis decretadas por Constantino com relação ao domingo, estabeleceu o precedente legal para toda a legislação civil dominical desde aquela época até o presente. A segunda coisa que você provavelmente não sabia é que no comunismo as pessoas não podiam escolher seus trabalhos e carreiras. Isso porque em sistemas comunistas a alocação de empregos e carreiras era frequentemente controlada pelo governo. Você tinha que trabalhar onde o governo precisava de trabalhadores, normalmente em trabalhos em fábricas e trabalhos pesados que demandavam muito dos trabalhadores. As pessoas não tinham liberdade de escolher sua profissão de acordo com suas habilidades, interesses ou aspirações profissionais. O governo direcionava a força de trabalho para setores específicos da economia, com base nas necessidades do planejamento central. Isso limitava a liberdade de escolha do cidadão e o desenvolvimento profissional individual. Isso aconteceu em praticamente todos os países comunistas, mas mais especificamente na União Soviética e na China durante o regime de Mao Zedong. E por que era assim? Porque nos regimes comunistas não existe livre mercado, ou seja, os salários são praticamente iguais entre todos os membros da sociedade ou os salários são tabelados. Assim, empregos com menos demanda, mais perigosos ou menos prazerosos, não eram recompensados com salários mais altos e melhores benefícios. E por isso ninguém queria se voluntariar para realizar esses trabalhos se existia, por exemplo, um trabalho na sociedade que pagava igual, mas demandava menos esforço físico, era menos perigoso ou mais interessante ou prazeroso. Por isso, esses trabalhos mais de escritório, eles eram exclusivos para membros do Partido Comunista e amigos e familiares dos líderes do partido. O resto da sociedade era obrigada a trabalhar no que hoje muitos esquerdistas burgueses diriam que são subempregos, ganhando muito pouco pelo seu trabalho. E não tinha escolha, faltava no trabalho ou abandonava o trabalho, você era preso ou condenado à morte. Em alguns casos, até a trabalhos forçados e análogos à escravidão em lugares remotos como na Sibéria. Era para lá, inclusive, que eles mandavam todos os presos políticos que trabalhavam sem alimento até morrerem. Então dizer que os comunistas se importam com a qualidade de vida dos trabalhadores, com as condições de trabalho, é uma grande balela. A verdade é que o capitalismo e o livre mercado são os dois grandes responsáveis pelas melhoras que os trabalhadores têm hoje no mercado de trabalho. Olha, por exemplo, os escritórios do Google, Facebook e Twitter, em que os funcionários têm massagem grátis, máquina de café, comida, bebida grátis. Os funcionários também têm diversas opções de almoço, como sushi, bar de salada, sobremesa, além de benefícios como academia, cabeleireiro, entre vários outros mimos que nunca existiriam em uma empresa em um país sob regime comunista.
A terceira coisa que você provavelmente não sabia é que no comunismo não existia religião e as pessoas não podiam professar a sua fé. Eu já falei um pouco sobre isso no primeiro item, mas o que eu quero ressaltar aqui é que no comunismo a liberdade religiosa era suprimida e a religião era desencorajada ou proibida. Templos e instituições religiosas eram frequentemente fechados e demolidos e líderes religiosos enfrentavam perseguição, tortura e até morte. Eles eram martirizados. Até hoje poucas pessoas sabem a religião que sofre mais perseguição no mundo é o cristianismo. Só no ano passado, cerca de 5.600 cristãos foram assassinados, mais de 6.000 foram detidos ou presos e mais de 4.000 foram sequestrados. Além disso, mais de 5.000 igrejas e outras instalações religiosas foram destruídas. E até hoje, cristãos são perseguidos em países comunistas, como a Coreia do Norte e a China. Mas eu tô falando isso para exemplificar que durante o comunismo na União Soviética, esses números eram muito maiores. A propaganda oficial do Partido Comunista promovia o ateísmo como parte da ideologia comunista. Isso resultou na supressão e limitação da liberdade religiosa para os cidadãos. E para enforçar isso, templos e igrejas eles eram queimados, líderes religiosos presos ou assassinados e livros sagrados e religiosos destruídos. E por que era assim? Porque, de acordo com a ideologia comunista, a religião endoctrinava a população e era um obstáculo para implementar a sociedade comunista. Karl Marx, inclusive, escreveu no seu livro O Manifesto Comunista que a religião é o ópio do povo, argumentando que a religião foi criada por pessoas para acalmar a incerteza sobre o seu papel no universo e na sociedade. Claramente, Karl Marx não sabia nada sobre teologia, mas como eu disse antes, o objetivo não era teológico, mas sim de acabar com qualquer vestígio da religião na sociedade, para assim o comunismo poder formar camaradas, membros do partido e uma sociedade onde valores morais, éticos e da pessoa humana não existiam, ou seja, onde tudo e qualquer abuso com a pessoa humana era possível. A quarta coisa que você possivelmente não sabia é que no comunismo tinha escassez de bens e serviços. É isso mesmo, você ia no supermercado e as prateleiras estavam vazias. Uma semana tinha um produto, na outra semana não tinha. E nenhum produto tinha a marca e só tinha uma variedade de cada produto. Não existia, por exemplo, detergente de roupa da Omo, Brilhante ou IP. Era sabão em pó e acabou. Não tinha marca, não tinha variedade. E por que era assim? Porque em sistemas comunistas e socialistas, a economia ela é planificada pelo governo central. Ou seja, o governo fala, eu vou produzir esse mês 100.000 caixas de sabão em pó. Aí o governo distribui a mercadoria entre os supermercados e se todo mundo for lá e comprar o sabão em pó e ele acabar, o governo só vai produzir no próximo mês, porque a fábrica só tem capacidade de produzir aquela quantidade. No livre mercado, o que determina a quantidade produzida é o mercado, a demanda por produtos e serviços por parte dos consumidores. Então o empresário, quando a demanda aumenta, ele produz mais, faz investimento para poder atender a demanda. E quando ela diminui, o empresário produz menos para não supersaturar o mercado. Por isso, a falta de mecanismos de mercado no comunismo e socialismo levam inevitavelmente a uma economia menos eficiente e à escassez de bens e serviços essenciais. Além do mais, a produção centralizada e a falta de incentivos adequados para a eficiência econômica podem resultar em longas filas, racionamento e falta de acesso a itens básicos. Isso gerava frustração, descontentamento e uma constante luta por parte dos cidadãos para suprir as suas necessidades básicas. A escassez também levava ao mercado negro e à corrupção, onde pessoas buscavam alternativas ilegais e de contrabando para obter os itens escassos que não se encontravam, por exemplo, no mercado. A última coisa que você provavelmente não sabia é que no comunismo não existiam direitos políticos e por isso não existia, claro, democracia. Hoje em dia a esquerda meio que roubou essa bandeira da democracia como uma das lutas da esquerda, mas são os ideais dele, os ideais comunistas que destroem a democracia. Para a esquerda só é democracia quando o governo é de esquerda, todo o resto é antidemocrático e fascista. E por que no comunismo não existiam direitos políticos? Bom, depois de tudo que eu falei nesse vídeo, fica claro que viver no comunismo e no socialismo não era nada interessante ou prazeroso. Inclusive, muitas pessoas arriscavam as suas vidas para fugir desses países e finalmente experimentarem da liberdade que o capitalismo e o livre mercado propõem. A única forma que os comunistas e socialistas eles tinham para se manter no poder era através da supressão de qualquer direito e liberdade que hoje nós consideramos invioláveis, como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir e a liberdade política. E se esforçava na supressão através da violência física, com
com o uso de militares e com os agentes de segurança. Então, em regimes comunistas autoritários, havia sempre a concentração de poder político em uma única liderança ou partido, e na supressão dos direitos políticos e na ausência de democracia. Eleições livres e justas, pluralismo político e liberdade de expressão eram frequentemente limitados ou inexistentes. Por isso, nunca acredite na esquerda quando ela fala sobre direitos humanos, democracia e liberdade de expressão, porque em todos os países onde os ideais da esquerda foram implementados, em particular nas suas formas mais radicais, como o socialismo e o comunismo, a população perdeu direitos e as suas liberdades foram suprimidas ou completamente extinguidas. O que me leva a um argumento bônus que talvez você não soubesse, que é a censura e controle da mídia. Com tudo isso que eu falei, era importante também controlar os meios de comunicação. Então, em regimes comunistas e socialistas, o governo exerce controle sobre todos os meios de comunicação, censurando informações e restringindo a liberdade de imprensa. A mídia é frequentemente utilizada como uma ferramenta de propaganda e manipulação da opinião pública. Desde o uso de empresas privadas com pagamento de propinas, corrupção, favoritismo no mercado e etc., até com a extinção de qualquer empresa privada e a criação de jornais, revistas, canais de televisão e rádios que são de propriedade do governo. No contexto moderno, isso se expande também para as redes sociais, onde o governo constantemente está tentando controlar ou regular as plataformas sociais, como acontece muito no Brasil, ou até em casos mais extremos, como na China, em que a população não tem acesso à internet global e sim a uma versão chinesa da internet, onde tudo é controlado e as informações e as redes sociais também são limitadas e controladas. Isso nos faz perceber, claro, que a ideologia da esquerda é tão ruim que a única forma de implementar um modelo socialista e comunista é através do uso da força, do governo e do Estado para limitar as liberdades das pessoas e a liberdade da sociedade. É isso, se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui nesse vídeo outras coisas ruins que aconteciam em regimes comunistas e socialistas. A gente precisa difundir essas verdades para que as pessoas saibam a realidade difícil da vida das pessoas que sofreram tanto nos países onde o experimento comunista e socialista foram testados. Então compartilhe esse vídeo e, claro, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre liberalismo e conservadorismo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!